Olá, meu nome é Carolina Azevedo e nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Recomeçar. Você que me acompanha aqui há um tempo, conhece um pouquinho da minha história, sabe o quanto a falta de sabedoria durante o meu casamento, durante a criação das minhas filhas, me impediu de viver aquilo que o Senhor verdadeiramente tinha para a minha vida. O quanto isso me magoou, o quanto isso me feriu e o quanto foi difícil superar. Mas eu entendi que não é preciso caminhar sozinha. Não era preciso que eu tivesse caminhado sozinha e também não é preciso que você que está passando por essa situação caminhe sozinha. O Senhor tem levantado nessa geração mulheres que realmente fazem a diferença na vida de outras mulheres. E o testemunho que a gente vai contar agora é sobre isso. Sobre uma mulher que viveu as mesmas dores que eu e que você também, na sua identidade, no seu posicionamento, mas que entendeu que era possível ressignificar tudo isso. E mais, que era possível transbordar essa mudança na vida de outras mulheres. Hoje a gente vai contar aqui o testemunho da pastora Sara Faria. Pastora, seja muito bem-vinda. Que honra ter você aqui. Que honra poder compartilhar com as pessoas, contar para as pessoas um pouquinho do seu chamado, um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida e principalmente um pouquinho do que Deus tem transbordado através da sua vida. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Carol, que oportunidade rica. Já estava acompanhando as suas entrevistas, que eu gosto muito de entender sobre o ser humano, né, de conhecer pessoas, e acompanhando suas entrevistas, fiquei encantada com o seu trabalho maravilhoso e você está de parabéns. É uma honra para mim também poder estar aqui e compartilhar um pouquinho de tantas coisas. Eu não sei nem por onde começar do que Deus tem feito através da minha vida. Ai, que lindo isso. E pastora, vamos começar então lá de trás. Antes da pastora, vamos falar da Sara. Quem era a Sara? Pois é, Carol. Olha, a Sara veio de uma família cristã. Eu tive uma base evangélica, uma base cristã. Meus pais me criaram totalmente na igreja, né? Lógico, passamos alguns conflitos, né, com relação a essa base, porém, né, devido a alguns transtornos com relação ao meu pai. Mas, graças a Deus, mesmo assim, sempre com Bíblia, sempre com muita conversa, né? E sou fleumática, então sempre fui muito tranquila, muito calma, sempre muito ouvinte, sempre muito atenta, muito perceptiva, obediente, acolhia muito ali o que me era ensinado, sempre tinha alguém discipulando, né? Então, graças a Deus, Carol, essa Sara teve essa base cristã. E mesmo por alguns conflitos pessoais com relação a essa criação, graças a Deus mantive nos caminhos, né? E na minha adolescência, eu quero falar um pouquinho aqui sobre essa transição do recomeço ministerial, do meu propósito de vida, porque descobri o propósito de vida que foi todo diferencial para a minha vida. Então, se aqui tem um marco de um recomeço, foi o propósito que Deus me chamou para si. Então, descobri isso. É tão difícil hoje. Sim. Aliás, sempre foi, né? Mas eu acho que hoje ainda está mais difícil isso de descobrir o propósito. E como que foi? Foi assim, na minha adolescência, eu fui chamada a participar de um grupo de dança. E eu dancei por mais de 15 anos, sabe, Carol? E isso foi, assim, eu sei que dança pode parecer simples quando você olha, assim, para uma visão ministerial ali na frente da igreja, mas ali eu vivi as minhas maiores experiências com Deus. Porque eram danças que não eram apenas cenas, né? Não eram artes cênicas, eram danças onde transmitiam o que realmente uma vivência com Deus e os milagres que Deus pode fazer através ali do ministério. E ali, eu achei que seria o resto da vida ali. Palestrava sobre isso, palestrava sobre vida com Deus, sobre intimidade, porque a nossa raiz ali, no meu Ministério de Dança, sempre foi muito voltada, né, nessa questão de vivência profunda com o Espírito Santo. Então, claro que Deus resultava. Então, achei que seria ali. Até que um belo dia, passando por muitos conflitos mentais mesmo, às vezes Deus me acordava de madrugada e falava, é tempo de parar. E eu parar para fazer o quê? Porque quando você para alguma coisa, você tem que começar outra.
E eu não me via em nenhuma área que não fosse isso. Porque além de eu amar fazer o que eu fazia, graças a Deus eu tentava fazer com muita excelência, cuidava de muitas meninas, muitas mulheres, muitos grupos de dança também. Eu era muito ouvinte, sempre foi. Então ali era como se fosse a minha família. E eu falei, tá bom, Deus, eu vou parar, mas o Senhor vai me dar a direção do que é. E lembro que a minha intercessora uma vez me acordou pela manhã, às 6 horas da manhã, nessa madrugada de conflito, e falou assim, Sara, chegou a hora de deixar a sapatilha. Carol, eu tinha guarda-roupas de uniformes. E ali eu comecei eu sempre fui muito obediente, assim, eu sempre tentei interpretar muito os tempos do Senhor na minha vida. E eu ali comecei a descer tudo, colocar dentro de sacos, porque Deus me direcionaria para um novo tempo. Dentro de sacos e levei para o meu ensaio. E despedi das meninas. Carol, eu desci aquelas escadas tão perdida, assim, para onde seria um novo começo, o que eu ia fazer. Passou mais ou menos algum tempo, sempre orando, passei a fase do luto, é claro, tudo que perdemos na vida nós temos que carregar né? A gente carrega um luto e precisa vivenciar esse luto. Meu marido foi consagrado ao pastoreio e fui acompanhá-lo no pastoreio. Já era graduada, né, em ciência da computação, a minha primeira formação foi em ciência da computação. Trabalhei nessa área por mais ou menos 15 anos. Tive loja de informática, trabalhei na parte técnica, meu marido também junto comigo, também na igreja. Estávamos tudo junto nesse processo. Só que aí, com ele no pastoreio, a gente começa a aproximar, né, e fazer aquela missão ali de escutar pessoas. E era também o que eu gostava de fazer. E ali, a minha sala, comecei a dar aula, dei aula na escola estadual também para professoras de magistérios, tudo em informática. E assim, eram várias turmas de 45 mulheres, sempre mulheres. No final, fazia rodinha para elas desabafarem, para elas contarem um pouco a história de vida. E ali eu alinhava, mostrava um versículo, dava uma direção. E a minha loja de informática passou a ser um consultório. Olha só. Um gabinete quase, né? E eu lembro que meus funcionários sempre falavam assim, Sara, agora vai ser o tempo de gabinete, vai ser o tempo de aconselhamento, vai ser o tempo da gente falar do computador. E eu vi que o Senhor estava me transicionando para uma outra área. Uhum. Nessa profundidade ali, eu comecei a buscar a Deus, né? Já tinha mais ou menos 1 ano, 2 anos que eu tinha, ou até mais, que eu tinha deixado ali o Ministério de Dança, né? A área de dança da igreja, e comecei ainda assim a aconselhar muitas mulheres diante do que eu vivia, porque graças a Deus, Carol, eu casei, eu tenho 24 anos de casada, né, e eu tenho uma família que eu constituí assim diante do altar do Senhor, com muita dignidade em Deus. Como eu te falei, eu era muito obediente, talvez por essa criação do meu pai, funcionou muito isso para mim, essa questão da visão, que com Deus eu também deveria ser muito obediente. Então, trabalhava muita sabedoria, estudava muito sobre isso, sobre ser sábio, sobre criação de filhos. Eu amei ser mãe, né? Amo ser mãe. Tenho uma filha de 21 anos e outra de 17, a Eduarda e a Isadora. E assim, eu me realizei no meu contexto familiar. E isso começava a brotar ali. Então, todas essas conversas que a gente tinha desde a época da dança eram muito em contextos familiares. Faz isso que funciona, faz isso que dá certo. E aí, por ouvir muitas mulheres, eu vi assim, Carol, que todas as histórias, a maioria, era de mulheres que tinham muitos potenciais, assim como nós, cada uma de nós temos, mas que a gente guarda por causa de feridas e conflitos. Como eu já tinha vivido feridas e conflitos, né, na parte da criação, e passei por vários processos de cura para alcançar essa restauração de vida mesmo na minha identidade, como Sara mesmo, eu falei, meu Deus, quantas mulheres com tanta coisa linda e parada. E eu me via muito ativa. E eu falava, mas por que você não está ativa? E a pessoa, porque essa ferida aconteceu. E eu via que as feridas paralisavam, né? Você está falando aqui da sua história, e que bom que agora aqui, né? Nós estamos usando a sua história para que projeto maravilhoso? Esse um deles. Agora imagina, por quê? Porque você decidiu a resolver essa história. Sim. E como tinha funcionado para mim resolver toda aquela história e me colocar ali, eu comecei
correr atrás de buscar aperfeiçoar, como implementar isso que Deus tinha me entregado, em ouvir, em aplicar a sabedoria, porque às vezes muitos conselhos que eu direcionava davam muito certo. A gente também cuidava muito de casais, né? Eu e meu marido, o pastor Júnior, né? Hoje somos líderes da Igreja Batista Família Deus é Fiel também, como pastores. E aí, o pastor Vitor Hugo, uma vez estando ali na igreja, eu pedindo Deus ainda respostas, bem lá atrás mesmo. O pastor Vitor era aquela pessoa muito amiga, a gente ficava muito junto, e nesse dia ele foi para minha casa para passar ali aquela noite, né? E ele falou assim: Sara, senta aqui comigo, deixa eu te falar, você tem uma sabedoria e eu sei que você quer usar, mas você vai precisar de traçar esse caminho. Olha. Vou te apresentar uma pessoa, me apresentou a pastora Ângela Cirino, e aqui estará o começo do que você precisa de fazer. Aqui vai ser a base. Você vai entender o que é. E eu até me emociono de falar, porque a pastora Ângela entrou na minha vida nesse contexto. E me apresentou, fui para o Espírito Santo, para a igreja dele, onde ela estaria, e me apresentou. E ali eu comecei a trabalhar com o curso Mulheres Fazendo a Diferença. Fui treinada por ela, né, ali pessoalmente, me dando coordenadas, me discipulando, me levou para a casa de mentoria, passei por algumas imersões na sala dela, ela cuidou, tirou alguns carrapichos, muitos carrapichos, que estavam ali grudados daquela história passada, que não foi muitas vezes ressignificada. E ali, com aquelas ferramentas, né, eu falei: pastor, eu tenho muita vontade de ser psicanalista, eu tenho muita vontade de estudar sobre isso. Ela falou: eu vou ter o instituto. Sara, nós vamos ter um instituto. Não tinha um instituto. Carol, eu estava na sala dela quando o instituto não tinha sido aberto ainda. E espera que nós vamos abrir um instituto, você vai ser aluno do instituto. E eu fui aluna da primeira turma, onde nós formamos, eu acho que numa base de 45 meninas. Hoje a nossa formatura no instituto é mais de 1.800 alunos em cada formatura, né? E ali, Carol, estudando psicanálise, e aí eu vi como que a mente pode travar uma pessoa. Verdade. E eu fiquei pensando como as mulheres são travadas. Mulheres não, todos nós somos travados para o propósito que Deus quer nos usar. E esse propósito precisa passar pela nossa história. E eu aprendi que nós não podemos questionar a nossa história. Porque toda a nossa história, antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe, está escrito no Salmo 139, o Senhor já nos conhecia e sabia todos os dias que estavam escritos ali. Que a nossa vida estava escrita em um livro e que todos aqueles dias já estava escrito que não poderia, a gente não pode tirar. Então, que nós temos que pegar essa história e não removê-la, mas ressignificá-la exatamente no propósito que Deus queria nos encaixar. Uau. Para o que Ele quer que nós sejamos usados. E quando eu descobri isso, eu falei: Deus, então quer dizer que todo esse histórico, né, tantas feridas que às vezes vivia ali naquele contexto de criação, pode ser usada para curar exatamente o coração dessas mulheres e destravar quem elas são para ser em Deus. Pai, onde que isso estava guardado? Como assim? Como assim? E comecei os atendimentos pelo instituto e ouvindo assim o mundo, né? Porque aí, Carol, eu falo que o instituto é a porta para o mundo. Né? Comecei a escutar muitas pessoas e a pastora Ângela já colocou ali a gente de cara em atendimento e começamos a atender muitas pessoas. Formei pelo instituto, uma formatura assim maravilhosa. Amo trazer o instituto como referência, porque foi uma base muito assim, passo a passo, sabe, Carol, da minha história. Sim. Uma formação muito firme, por isso que eu até profunda. E me olhar por dentro e entender que as minhas dores podem ser olhadas com outro olhar e fazer disso brotar algo para curar alguém. Carol, e aí? O Senhor me entrega o Reforma Feminina. No meio daquela pandemia, eu começava assim, como as coisas foram brotando, de escutar, de ver que aquele ponto trava pessoas para sempre. Hoje chega meninos no Reforma para mim com 60 anos que fala assim: eu parei num bloqueio de 7 anos de idade, Sara. Meu Deus. E até hoje eu não vivi. Tem 53 anos que eu não vivo. E através do projeto Reforma Feminina, muitas vezes a pessoa fala assim: onde que estava isso? Que eu nunca pensei que a minha dor pudesse me trazer para quem eu sou hoje. Olha. Então, Carol, eu aprendi que as nossas dores
a nossa história, ela não pode ser retirada. Uau. Mas ela pode ser vista com um olhar curado. Eu posso sair daquele ponto e escrever uma nova história. E assim começa a outra Sara. Meu Deus. A Sara que pega a sua história, ressignifica e ali, através de pontos de bloqueio, usar para desbloquear e fazer daquilo um projeto para curar pessoas. Meu Deus, Sara. E Sara, o que é o Reforma Feminino? Pois é, Carol. Hoje eu olho para o Reforma, eu me emociono porque assim, Carol, eu te confesso que eu não sabia que daria isso. E aí eu entendo que já estava no útero divino. Porque o Reforma, eu vou segurar muito para não me emocionar, porque me passa agora que tudo que eu já escutei de testemunho que o Reforma frutificou. O Reforma é te olhar para dentro, pegar todos aqueles pontos onde você foi danificada. Carol, a gente passa por todos os pontos na aula 1. E todos aqueles pontos ali. Então, eu brinco que é como se a gente fosse para uma marca divina. E o Senhor, com um bisturi, abrisse e pegasse aqueles pontinhos como se fosse câncer e tirasse um por um. Te explicasse. Uau. E tirasse de dentro de você esse ponto como dor e devolvesse como um recomeço. Uau! E é exatamente isso com a reforma. Se eu tiver que descrever, é isso. Então, a gente vai trabalhar com a identificação dos fatos. A troca de olhar para aqueles fatos. Então, eu não só olho para os fatos, mas como eu entendo e paro de cobrar de Deus. Que aqueles fatos não poderiam estar na minha vida. Porque, Carol, sabe como a gente perde tanto tempo? Quando a gente fica a vida inteira questionando por que foi assim. O Senhor tinha que ter feito diferente. Não poderia ter sido desse jeito. Nós estamos falando aqui de um divórcio. Deus, o Senhor errou quando colocou um divórcio em minha vida. Para começar, Sim. O Senhor errou quando me deu ele. Por que me deixou casar se ia me deixar divorciar? E muitas vezes, Carol, a gente passa um contexto com vida mesmo, uma vida entregue mesmo a Deus, uma vida consagrada e mesmo assim. Eu conheço pessoas que têm uma vida consagrada e passou por 20 câncer. E aí? Agora a diferença é o que aquilo fez com você. Então, o Reforma vai pegar cada ponto, tirar, olhar com outro olhar, entender o porquê aquilo está ali, aquele fato. Ressignificar esse fato, ressignificar esse olhar. Permitir que esse ponto esteja ali. Ele não vai sair. Ele vai estar, porque nós não vamos apagar a nossa história. Sim. Ele vai estar ali, mas ele vai te trazer para o que você veio para ser. A gente não vai tirar isso, a gente vai reescrever essa história, usando aquilo ali como base. Usando como base. Nossa. E esse olhar não adoecido para a dor te faz jorrar quem é para ser você em Deus. Meu Deus. Porque o olhar adoecido te aborta. O olhar adoecido te trava. Então, a gente perde muito tempo. Satanás sabe disso. Ele sabe que se colocar a gente no ponto, a gente não vai sair dali. Carol, eu brinco que a gente põe... Eu sempre falo isso nas minhas palestras. A gente põe o travesseiro na dor e morre ali. Verdade. E a gente vai passar vidas e mais vidas. Isso gera transtornos. Isso gera bloqueios. Você se trava de casar, de ter filhos, de frutificar. E eu vi que funcionava. Porque, Carol, independente de uma base, eu consegui construir uma família. Sim. E eu poderia pegar aquele bloqueio, talvez inicial, e não querer uma família. Não querer, talvez, filhos, não querer um projeto, não querer uma vida ministerial. Pelo contrário. Ou criar uma família desestruturada. Desestruturada. E que é o que geralmente acontece. Por quê? Às vezes a gente pega aquele ciclo e começa a se repetir. Nos nossos filhos e netos começam a repetir comportamentos. Por quê? Porque tem um pontinho lá, dentro de nós, que não foi tratado. E esse ponto não tratado gera uma continuidade nas suas gerações, Carol. Nós estamos falando de várias gerações. Porque você pegou esse pontinho e não tratou. Isso é o Reforma Feminina. E aí, então, para a gente entender, eu entender, esse pontinho
o pontinho ali que eu sofri lá na minha infância, que eu não curei, esse pontinho passa para as minhas filhas através dos meus ensinamentos, da minha vivência, do que eu compartilho com elas. Aí, além do meu pontinho, elas vão ter os próprios pontinhos e vão passar para os filhos delas, que já vão ter muito mais pontinhos. Exatamente. Meu Deus! E outra, Carol, esses pontos não são muitas vezes visíveis. E aí entra a psicanálise. E é por isso que é interessante. Porque tem pontos que são inconscientes. Você começa a ter reações imperceptíveis. As pessoas te falam, mas você não sabe. Ah, então eu me comporto assim, eu reajo assim, mas por quê? Nunca percebi. Nunca percebi. Nossa, é verdade. Aí vem, de onde vem isso? Isso vem de algo que não foi bem elaborado dentro de você. E é preciso passarmos por essa elaboração. E o Reforma vai trabalhar muito essa questão de achar, de encontrar todos os pontos. E ali a gente consegue vasculhar mesmo nesse processo intenso que a gente passa ali dentro. E esse olhar para você tão profundamente, porque, Carol, nós não olhamos para nós profundamente. Nós não sabemos quem nós somos. A gente não sabe nem o que a gente guarda lá dentro. E ali a gente começa a entender os nossos comportamentos, falamos um pouco sobre personalidade, como cria-se uma personalidade, o que é uma personalidade, o que são temperamentos. Olhamos também a forma de ressignificar isso, passamos, encontrei tudo isso, o que eu faço? Segundo ponto, entendemos. Terceiro, além de entender, ajusta agora, a gente precisa ajustar tudo isso. E quando eu começo a ajustar, Carol, aqui eu já começo a colher benefícios. Olha só. Porque eu não estou mais perdendo tempo chorando pela dor. E depois disso, a gente começa a traçar uma nova rota com essa visão ajustada. Isso tudo dentro do projeto, Carol, dentro do Reforma Feminina. E depois a gente passa para a parte externa, porque a gente acha que a forma como nós vemos por fora tem muito sobre o que a gente foi, que eu pareço com tal pessoa, porque o meu cabelo é ruim ou bom, porque eu sou alta ou eu sou baixa. Não. A forma que nós vemos por fora é exatamente o resultado do que não foi cuidado por dentro. Nossa. Porque nós temos pessoas que não caminham, não andam sem braços, sem pernas, sem visão, sem audição e que exercem. Então, é como eu me vejo que é o problema. E passamos aquela vasculha para o exterior. E, Carol, quando a gente vai para o exterior, a gente já descobre mais um tanto de coisa que estava guardada lá dentro. Um tanto de questões. Voltamos novamente para dentro e mexemos com mais questões. Então, é uma ida e vinda para quem nós somos o tempo inteiro. A gente olha, ali o fator principal é o nosso eu com uma lupa. Eu falo que o Reforma é uma lupa. Exatamente. É você colocar a lupa lá dentro e saber aqueles pontos e destravar. Aí depois disso tudo, que a gente passa para o externo, temos a aula de exterior, trabalhamos também com autoestima, imagem, estilo, como se vestir, como se cuidar. Carol, nos vê como uma criação divina e como um rubi precioso, que tem um valor inestimável. E passamos a nos cuidar, não menos que como um rubi feita pelas mãos do Criador. E agora não é mais aquela questão, ai meu Deus, eu tô isso, eu tô aquilo. Sabe aquela questão de ficar se questionando esteticamente, cabelo, roupa. A gente começa a acolher quem nós somos e ver que nós somos uma criatura maravilhosa e especial. E assim como fala em Salmo 139, digo isto com convicção. Uau. A gente passa a dizer isso com convicção. Que incrível. E pastora, o Reforma, ele é um curso, ele é uma mentoria, ele é uma imersão. Como que funciona? Pois é. Tudo isso começou com palestras de pontos e eu fui juntando, né? Começou da sua história, da né? Minha da sua história, vivência, o que você viveu e onde você foi curada, você transformou em um projeto. Exatamente. Começou da minha vivência e vi que deu certo, que funcionou. Tratar as minhas feridas pessoais, aquilo que a gente questiona a vida inteira. E aplicando em lições mesmo. Então, eu falo que são várias sessões a cada encontro. São sessões terapêuticas em grupo. Uhum. E essas sessões terapêuticas só que com a luz divina, porque a gente trabalha a espiritualidade. Eu já implantei o Reforma Feminina, Carol,
em uma prefeitura. Olha só. E não, assim, Sara, como que você usou o Reforma sem a espiritualidade? Que ali você vai ver Deus em todos os processos de cada aula. Ele está em tudo o tempo todo. Mas a gente trabalha junto com Deus, olhando ali para nós, porque a clareza de colocar a luz dele em nós fica muito mais fácil para identificar. E quando você tem ele do lado, que foi o Criador, fica muito mais fácil. Temos o segundo módulo também, eu vou falar de como é que funciona, mas só para complementar, esse o primeiro módulo de si, então a gente tem 8 lições que trabalha só eu. A gente não fala, a gente fala de quem causou as dores. Uhum. Mas o comportamento com o outro quase a gente não fala. A gente cuida de nós primeiro. Depois, o segundo módulo, a gente vai trabalhar. E aí, essa pessoa pronta, preciso agora saber lidar com todo mundo sem se ferir novamente. E aí a gente desenvolve ali uma blindagem para lidar com o outro. Mas para isso a gente tem que entender quem é o outro. Sim. E a gente passa pelas 5 hierarquias, Carol. Carol, pensa numa coisa deliciosa. A gente entende a primeira hierarquia, que é Deus. E essa aula é uma das mais transcendentais da história do Reforma Feminina, porque a gente vai num mergulho tão íntimo de uma vivência de quem é Deus. E que nós somos um ser humano que foi criado para relacionar com Deus. E que muito dessa história não foi resolvida, porque a nossa relação com Ele estava danificada. Por vários motivos. Às vezes por causa da nossa paternidade, às vezes devido aos nossos conflitos, por negligenciarmos mesmo quem é Ele. E entendemos a primeira hierarquia, entendemos quem são os nossos pais, e entendemos que a base da vida são eles, e que se nós rejeitarmos os nossos pais, nós vamos rejeitar toda a nossa história. E aí é outro ponto, Carol, voltamos lá atrás. Vamos acolher quem eles foram, independente de quem eles são. Porque eu sou o resultado deles, e eles não me devem mais nada, porque eles me deram a vida. Acolher esses pais, entender, interpretar a sua posição, porque muitas vezes a gente passa de filho para pais, a gente fica sendo pais dos pais, né? Entender quem são o nosso cônjuge, e que quando esse cônjuge chega, e esse também é um fator assim, crucial da nossa história, porque a gente quer ser casado, mas casar com os pais, né? E a Bíblia fala que a gente precisa de deixar para criar e gerar essa família. Quem é esse cônjuge? Qual o papel dele na minha vida? Quem sou eu como esposa, não como fardo, mas como missão? E honrar essa pessoa depois de Deus, porque torna-se a segunda prioridade depois de Deus. E a vida conjugal passa a ser a nossa base. E ali, assim, muitas coisas são quebradas nesse caminho. Você não tem noção, assim. Imagina. O feminismo hoje, né, ali tão ativo. Depois a gente vai para a visão dos filhos e acolher esses filhos como eles são na hierarquia deles. Como dádiva, porque eles são a nossa herança, e olhar como herança e como flecha, não como peso. Você foi um erro, você não deveria ter chegado, você chegou no ponto que não deveria. Não saber ser mãe, se culpar como ser mãe. Quantas vezes a gente chega ali com fardos, como é pesado ser mãe, é tão difícil ser mãe, né, gente? Por que eu fui inventar? E não, a gente desconstrói isso, é como eu te falei, o Reforma te dá um outro ângulo de ver as coisas. E por último, como lidar com o outro. As relações interpessoais, quem são as pessoas? E a gente pega essa hierarquia, Carol, e bagunça, põe Deus no lugar do outro, o outro no lugar de Deus, os pais no lugar do cônjuge, o cônjuge no lugar do cachorro, que nem está aqui. Sim. E a gente bagunça, aí a gente aprende a organizar essa hierarquia. E ponto, pronto. Incrível. Reformado, a gente vai para a vida, que é a frase que eu mais uso. Né? Vamos para a vida, gente. A vida está te esperando. Por que você está aí parado? Então, hoje o Projeto Reforma tornou um livro, né? Meu Deus! Hoje eu trouxe até este presente para você. Ah, obrigada! Reforma Feminina, então, ele tornou-se em um livro. E aqui tem tudo isso que eu falei. Passo a passo. Passo a passo. Com todos os capítulos. Sempre em cada página eu coloco 3 versículos para ancorar tudo aquilo que eu falo. Então, é tudo com direcionamento também bíblico, cristão, assim como foi a base que eu estudei também, a psicanálise. A gente coloca também muitas vertentes psicanalíticas, o estudo da mente, o porquê que a mente se comporta. Então, é uma vasculha mesmo de quem nós somos. E quem quiser adquirir o livro, Sara? Olha, quem quiser adquirir o livro, eu vou indicar aí o meu Instagram, né, @SaraTBFaria, pode me chamar ali no direct. Lá também tem um link na bio que você pode acessar, você já cai ali no canal,
para poder adquirir o livro. E o Reforma hoje é um curso, sim. A gente faz em 4 semanas, terças e quartas-feiras, e tenho também uma imersão, que é um formato compacto do Reforma Feminina, que é sexta noite, sábado o dia todo e domingo pela manhã. Conseguimos fazer todas as lições. Hoje, Carol, já implementei o Reforma Feminina em vários estados aqui do Brasil, em várias cidades nesse formato de imersão. Já estou nos Estados Unidos também, em vários estados, e testemunhos de cura, assim, Carol, que eu falo que eu não consigo mensurar. Tudo porque a pessoa descobriu o potencial que ela pode ser e que ela estava parada por causa de um ponto. Né? Então, eu não destravo. Você falou uma frase que me impactou muito aí. Isso, da vida, começar a vida, como que é a frase que você falou que você usa muito? Vamos para a vida? Vamos para a vida. E aí você falou, vamos para a vida, porque a vida está parada ali te esperando. E isso é uma verdade imensa. A minha vida ficou 6 anos parada me esperando. Meu Deus. Sabe? E aí agora, e às vezes quando você começa a viver, você quer recuperar o tempo perdido, mas não dá para recuperar. Você tem que começar de agora em diante. Sim. E dá para ser uma vida incrível, mas você tem que começar, né? Exatamente. E, Sara, quando é a próxima turma? Olha, a próxima turma do Reforma Feminina começa no dia 25 de setembro, 25 né? De setembro. A desse ano de 2026, a gente sempre tem 2 turmas, primeiro e segundo semestre. Estou elaborando para ter mais turmas, mas realmente é um processo muito intenso, Carol, que eu faço com as meninas. E as meninas as mulheres entrarem no projeto, existe uma preparação de 3 meses antes, de muita intercessão e renúncia pela vida de cada uma que entrará ali. Então, é um projeto muito intenso mesmo, porque, afinal, a gente vai mexer com toda uma história. É presencial, né? Presencial. Por enquanto, eu não tenho formato online por causa disso. Eu sou muito ouvinte, eu gosto do toque, eu gosto do abraço. E assim, Carol, eu coloco no colo, e a gente vai tirar a carrapicho, é deitada no colo, sabe? Então, assim, é um projeto de muito contato. E é muito profundo também. Então, esse processo que às vezes a gente vê pontos soltos, né? Você fala assim, eu acho que eu vou permanecer na minha vida com todos esses pontos sem interpretar nunca. E quando você dá uma direção para a sua mente, Carol, a mente, ela responde comandos. Eu amo estudar a mente, né? Fiz vários cursos de pós e especializações também, onde que fala sobre isso. A mente, ela responde comandos. E quanto mais você fortificar aquele comando que você sustentou toda a sua vida, todo o seu caminho vai ser baseado em cima desse comando. Olha só. Quando a gente estrutura esse comando e você para de ficar alimentando pensamentos que não são verdades. Porque sabia, Carol, que 85% dos nossos pensamentos não são verdades. Né? Aquelas crenças limitantes, coisas que a gente guarda. Hoje vai dar errado isso. Aí você fala, não, eu acho que vai. Muitas vezes não vai. Acontecer, né? Sabe? E, Carol, eu peguei tudo isso. Eu peguei a maternidade? Peguei. Sabe? Peguei a maternidade. Tem um capítulo aqui só de uma vivência, de como fazer, o que fazer, como ser. A gente vai errar mesmo. Acolher os nossos erros. Ser humana. Né? Então, aqui nós não somos pessoas que não, nós somos humanas e nós vamos errar. E acolher, eu errei aqui. Eu errei como mãe, eu errei como esposa. Se olhar como esposa. Outra coisa que eu falo muito sobre essa história da minha vida, Carol, é desmistificar o papel pesado em ser mulher. E acolher como uma riqueza em ser mulher. Sempre quando eu saio de uma reunião feminina, Carol, eu saio encantada. Porque como elas são extremamente talentosas. E aí você entende lá em Gênesis 2, quando Deus fala assim sobre o feminino, né? Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja companheira e idônea, que lhe auxilie e corresponda. Ela tem habilidades suficientes para auxiliar e corresponder. Ela só não sabe disso. Porque as feridas a apagam. E ela mesma se desconstrói. Então, olhar para essa mulher e, Carol, cuidar de filhos com prazer, cuidar do seu cônjuge com prazer, ser uma profissional com prazer, entrar em um trabalho e ir embora dele pensando, como é bom eu estar aqui. Carol, isso não tem preço. Não tem preço. E isso é o Reforma Feminina. Começou, né, com palestras individuais, eu fui montando
né? Hoje a pastora Ângela também é prefaciadora do livro. E o Reforma, ele tem todas essas partes individualizadas, mas que hoje também são lições ali, em encontros que, Sara, podemos fazer somente três, eu fui para muitos lugares. Vamos fazer só sobre maternidade, Sim, só sobre casamento? Exatamente. E você falou também de uma imersão. Já tem data para a próxima imersão? A imersão vai ser essa de setembro, né? De 25 a 27 de setembro. E essa imersão, ela acontece com 40, 50, 30, geralmente em um formato menor, por ser 3 dias, né? E são 3 dias que muda a vida. E sempre mulher, eu vou dar um recadinho aqui para as mulheres. Fique à vontade. Sempre já aproveite e já deixa uma mensagem para elas. Sempre que você pensar assim, mas eu vou ter que deixar tanta coisa para estar ali, pensa que você vai deixar 3 dias para toda a sua vida ser mudada. Tudo depende do peso que você coloca. São 3 dias de uma vida. É um dia de uma vida. É um momento que transformará a sua vida. E a gente aprende muito isso aqui no Reforma também, Carol. A alterar os pesos das coisas. E colocar cada peso do tamanho que ele tem. Do peso que ele tem de verdade. Porque a gente entra numa zona de vitimização. E a gente altera o peso das coisas. A gente até não tem culpa disso, não. A gente está muito ferida. É verdade. Então, assim, aprender a curar essas feridas, desmistificando esses pesos, né? E eu convido você, mulher, a participar dessa jornada maravilhosa de olhar para dentro e ressignificar. Aqueles pontos da sua vida, eles não vieram para te destruir, eles vieram para te fazer alcançar o seu propósito de ser exatamente você. Aqui, Carol, ela tem o propósito dela, ela está aqui cumprindo ele. Aqui a Sara tem o propósito dela, tivemos históricos de vida difíceis, mas estamos aqui, em cima exatamente das nossas dores, para cumprir o nosso propósito. O mundo está te aguardando, ser ressurgida, pode falar das cinzas, para uma luz, de ser quem você nasceu para ser, com tudo que você tem direito, e ter uma vida com abundância. Porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Que incrível, incrível, Sara. Então, esse ano a gente ainda tem a imersão, para quem quiser. Temos. E eu vou deixar o seu Instagram aqui no vídeo. Qualquer uma que quiser acessar, pode vir participar, pode participar da imersão. E lá tem mais informações também sobre o curso, né? Para quem quiser fazer o curso. Sara, meu Deus, eu com toda certeza estarei na próxima turma, com toda certeza. Mas eu te agradeço muito por mostrar que existe um caminho, que tem algo a ser feito, que a gente não precisa deixar a vida parada, que a gente pode viver. Te agradeço muito. Eu que agradeço, Carol. Nem tudo está perdido. Nós não fomos geradas para parar. A vida é uma continuidade, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Conhecer e prosseguir em conhecer. Temos um prêmio, que o nosso caminho é esse alvo, é esse prêmio. Então, quer dizer, tudo sobre Deus, sobre a nossa vida, sobre a escolha de Deus em nos gerar, tem um caminho de movimento. Por isso, se a gente se encontra parada, tem algo errado. Nenhuma paralisação, ela veio para cumprir um propósito. O propósito, ele se cumpre em movimento. Onde estão as paralisações? A gente precisa pôr essa lupa nisso. Então, eu te agradeço, Carol, por poder trazer, assim, um pouquinho, né? Dessa grande processo de recomeço. Muito obrigada por dar essa oportunidade de poder expressar essa parte desse recomeço na minha vida, que hoje tem gerado tantos frutos, né? E eu sei que não sou eu em si, é a minha história, o que Deus proporcionou na minha história, a escolha de Deus colocar exatamente a história da Sara sendo como era, para favorecer esse caminho aí também, para facilitar. E eu quero te agradecer e que Deus venha multiplicar sobre a sua vida, que cada cadeira aqui, que bom que cada um aceitou estar nessa cadeira para acolher quem o Senhor escolheu para ser o propósito exatamente como são. Que Deus te abençoe aí nessa jornada. Muito obrigada por escolher esse tempo aqui juntas. Eu que te agradeço, Sara. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você que é daqui de Sete Lagoas ou região, não perde essa oportunidade. Eu sei o que é ter a vida parada por muito tempo. E pode ser que você que esteja assistindo também saiba. Mas a gente pode recomeçar. A gente pode
reescrever a nossa história. E não perde essa oportunidade. Se você puder estar aqui em setembro, não perca essa oportunidade. Eu te agradeço por estar aqui até agora com a gente. Encaminha esse vídeo para uma mulher que precisa também recomeçar a vida dela. E quem sabe a gente se vê em setembro. No próximo episódio eu te espero, mas quem sabe a gente se encontra em setembro. Tchau, tchau.